Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Agora sim, salve, salve, galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui do 45 Minutos, hoje para falar da histórica vitória do Fortaleza, 4-2 no Boca Juniors pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, 2 gols do Pikachu, 2 gols do Lucero, 3 assistências do Pochettino, enfim, muita coisa para falar desse jogo. Estou aqui eu sou o Fábio Hermano, se você está apenas ouvindo a versão em áudio, e aqui comigo Thiago Minhoca, Iago Mendes e também o Alan Roberto nos trabalhos técnicos da edição de hoje. Lembrando que essa live tem um apoio de Bet Nacional. Quer fazer a sua fezinha, a sua aposta, entra na Bet Nacional e coloca o nosso código podcast45. Também tem o Clique Esportivo, nosso site parceiro, né, que traz a cobertura do futebol nacional, internacional, outros esportes, é lá no Clique Esportivo, e o nosso Clube 45 para você nos apoiar de forma direta e também ter a oportunidade de entrar no nosso badaladíssimo grupo do WhatsApp. Bom, vamos falar desse jogo, meus caros Thiago Minhoca e Iago Mendes. Primeiro, Minhoca, deu para chegar, né? Explica um pouquinho como foi a saída hoje, né? Mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão, e até por isso a live não começou mais cedo. Isso. Dificuldade gigante, né? Eu acho que muita gente saiu cedo para chegar na Arena Castelão, então a chegada, de uma certa maneira, foi tranquila em boa parte, né? Eu confesso que houve um momento que muita gente entrou ali ao mesmo tempo, não sei se teve aquela coisa tipo, libera a turma aí, porque tem muita gente para entrar, faltava ali um pouco mais de uma hora para o começo da partida, e a saída foi uma loucura, né? Porque como o time ganha, meu amigo, aí é festa, quando o juiz apita, galera se abraçando e tal. Então, muitos carros a gente tive que esperar, né, escoar boa parte do trânsito, conseguir chegar, tem 5 minutos, 10 minutos, e enfim, mas foi uma noite histórica, né, assim, a torcida do Fortaleza vai guardar na memória aí esse primeiro encontro contra o Boca. Aliás, o Boca que é a primeira vez, né, conheceu o Nordeste e saiu tomando aí logo 4, para conhecer o Nordeste bem aí, né, poderia ter sido mais. Pois é. Galera que está chegando agora, né? Compartilha aí nos grupos. Hoje é um dia que o torcedor do Fortaleza não vai conseguir dormir cedo, né? Depois dessa vitória. A galera está em êxtase, então fica aqui na nossa companhia. Curte aqui, enfim, se inscreve se você está chegando agora pela primeira vez. Aqueles recados importantes que é sempre bom a gente dar aqui a quem está acompanhando a gente. Bom, no nosso título, né? Aqui na matéria do NE45, falar em noite histórica. Antes da gente entrar nos detalhes técnicos e táticos do jogo, né, eu queria perguntar para vocês em que lugar da história do próprio Fortaleza e do futebol nordestino está essa vitória. Tudo bem que foi primeira fase ainda, da Copa Sul-Americana, mas foi 4 gols no Boca Juniors, inclusive a galera está comentando muito que foi a primeira vez desde 1994 que um time brasileiro consegue fazer 4 gols, né, no Boca Juniors. E se a gente pegar o Boca em competições internacionais, foi a primeira vez que o time argentino sofreu 4 gols desde a final do Mundial de Clubes em 2007, quando perdeu para o Milan 4-2, né? Anteriormente, o time brasileiro que fez 4 gols, né, no Boca Juniors foi o Palmeiras em 1994. Há 30 anos, eu não era nem nascido, para vocês terem uma ideia. Viu? Tinha 10 anos, para ter noção. Então, faz muito tempo, então, esses dados, né, claro, colocam essa vitória como uma vitória histórica. Mas em
Em que lugar está na história do Fortaleza e do futebol aqui da região, Thiago Minhoca? É claro que tem vitórias, né, dos clubes nordestinos, assim, que o título do Bahia de 88, né, enfim, o título da Copa do Brasil, do Sport. Assim, tem vários jogos assim que o Nordeste conseguiu com tamanha façanha. Jogo internacional, o Fortaleza conquistou talvez assim, né, o resultado mais expressivo quando eliminou o Corinthians na semifinal do ano passado. O jogo de hoje, claro, né, tem alguns contextos, porque acho que até para o torcedor do Fortaleza, assim, imaginar o jogo mais importante da história, como alguns colocaram, muita gente considera, e eu considero, por exemplo, o jogo do River, o mais emblemático do Fortaleza, né, desse ano, do que o Fortaleza tem conquistado nesses últimos anos. Porque era Libertadores, era um River Plate que daqui a, sei lá, uns 30 anos a gente vai falar, pô, era o River Plate do Galhardo, entendeu? Que era um dos melhores River Plates que a gente teve assim, na história do futebol sul-americano. O Boca atual, ele é um Boca que vive crise, mas não deixa de ser uma partida emblemática, até porque o próprio Boca, por exemplo, acabou de eliminar o River Plate lá na Copa da Liga Argentina. Então, eu acho que tem esse fator. Eu não consigo tentar elencar aqui, né? Eu acho que a gente perderia até um pouco de tempo. Então, para ser mais objetivo na minha resposta, eu acho que é uma vitória de um clube. Eu acho que o Cássio colocou isso muito bem de tarde, né? É mais uma carta no baralho para o Fortaleza. Eu acho que quando você olha o primeiro duelo que foi do Fortaleza Internacional, foi contra o Independente da Argentina, aí pegou o River Plate na primeira Libertadores, né? Um jogo que eu até considero que foi um jogo absurdo do Fortaleza contra o River Plate naquele jogo da Libertadores. Eu acho que até era merecedor do resultado. Enfrentou o Estudiantes naquelas oitavas de final, no primeiro ano que ele disputou a Libertadores. Ano passado, ganhou lá na Argentina do São Lourenço, ganhou aqui também do São Lourenço. Sempre é difícil jogar lá contra o São Lourenço. E ganhar agora do Boca, né? Então, e ainda podendo conseguir, quem sabe, um feito maior, que é ganhar lá, quem sabe, na Bombonera. Então, eu vejo que esse fato histórico que o Fortaleza conquista, porque eu cheguei a citar, acho que, não sei se hoje à tarde, se eu citei ontem, ou enfim, na rádio que eu trabalho, que o Boca é uma equipe muito difícil. Eu não lembro de times brasileiros conseguirem placares com uma certa tranquilidade, né? Então, esse resultado que o Fortaleza obtém é um resultado que fica marcado, né? Assim, eu acho que hoje o Fortaleza, claro, o Fortaleza de hoje, é um clube que na Argentina, por exemplo, já passa a ser mais respeitado. Porque se deu no São Lourenço, deu agora no Boca Juniors, fez jogo duro contra o River Plate, fez jogo duro contra o Independente, contra o próprio Independente, contra também o Estudiantes, esse, né, já é um cartel, assim, que não é todo time que tem. Eu digo time brasileiro. Time do Nordeste só o Fortaleza tem hoje, né? Então, é de fato mais um resultado expressivo nesse trabalho bem realizado pelo Fortaleza nos últimos anos, né? Então, é mais uma carta nesse baralho pesado que o Fortaleza tem colecionado. Iago, boa noite também. Quero sua opinião aí. Em que lugar da história do Fortaleza e do nosso futebol aqui da região do Nordeste está essa goleada por 4-2? Na verdade, 4-2 é goleada, Minhoca? Ou não? Isso aí já gerou polêmica, viu, no Twitter? Quando é 4-4, é duas goleadas ao mesmo tempo, é isso? Porque se for 4-2 foi goleada. Teve goleada de um lado e teve 2 gols do outro. Né? Se você aceitar que 4-4 também é goleada mútua, né? Cada um aplicou goleada no outro e também tomou uma goleada. Agora, eu costumo falar que precisa de 3 gols de diferença, mas eu não considero 3-0, por exemplo. 3-0 eu acho que é o meu termo ali. Não é uma coisa nem outra. E aí, Iago? Goleada para mim só com 4 gols feitos e pelo menos 3 de diferença. 3-0 para mim não é goleada, não. E aí, levando a lógica matemática, então o de hoje não foi goleada. Mas, assim, foi mais uma das grandes vitórias que o Fortaleza vem empilhando nos últimos anos, né? Eu acho que, assim, a vitória de hoje ela é muito importante por ter sido o Boca Juniors, mas eu acho que é muito mais importante pelo contexto com o qual ela se apresenta. O Fortaleza meio que fecha os 5 grandes clubes, né, da Argentina, e aí fecha fazendo Racing, 2... Falta o Racing. Os 5, né, que é Boca Juniors, Estudiantes,
Isso. É porque o Estudiantes não entra. Os 5 é Boca, River, aí você tem o Independente, o Racing e o São Lourenço. São os considerados 5 grandes. Aí tem um debate sobre quem é o sexto, se é o Vélez, se é o Estudiantes, né? Equipes que foram campeões aí também com alguns títulos. Mas considerado mesmo é o quinteto, né? Achar o Racing na frente do Estudiantes, para mim, é meio bagunçado. Mas tudo bem. Estudiantes, mega campeão de Libertadores e tal. Mas, enfim, não vamos discutir com os caras. Se eles consideram lá, acho que eles sabem mais do futebol deles do que a gente aqui. Mas, enfim, eu acho que para o contexto, eu acho que a vitória do Fortaleza hoje é colossal, é muito grande. Porque fecha um momento de uma impressão de respeito muito grande dentro do futebol argentino. A gente já viu no sorteio e a própria delegação do Boca Juniors ficar meio assim, tipo, poxa, vamos pegar o Fortaleza. A repercussão também foi assim, o Boca vai pegar um time muito forte do Brasil e hoje o Fortaleza ele deu a demonstração dessa força, assim. Uma demonstração de força que, assim, fazia tempo que o Fortaleza não dava. Nessa temporada, por exemplo, acho que nenhuma vez conseguiu dar uma demonstração de força tão grande como deu hoje. E aí vai se falar muito, era o time do Boca meio misto, assim, aquele misto frio e tal. Assim, não interessa, era o Boca Juniors. Daqui 30 anos a gente vai falar que, Fortaleza venceu o Boca Juniors por 4-2 na Arena Castelão, meteu 5 pontos de vantagem no Boca na Copa Sul-Americana com 3 jogos faltando, encaminhou uma classificação muito grande dentro de um grupo que tinha um dos clubes mais tradicionais do continente. Não interessa assim se foi. É a opção deles. Valorizou mais o campeonato, a Copa da Liga Argentina do que a Sul-Americana. É uma escolha deles. O Fortaleza fez o seu papel, colocou o seu time em campo, ganhou, fez os 4-2 e abriu a vantagem. Então, assim, é muito grande essa vitória de hoje. Particularmente, eu acho que, assim, fica ali no mesmo nível do que foi a partida contra o River e contra o São Lourenço no ano passado. Acho que contra o São Lourenço, assim, um pouco menos, porque foi uma vitória lá, tudo bem, mas não é um São Lourenço que vem dando uma demonstração de força tão grande. Afinal, a gente tem que levar em consideração que esse mesmo Boca Juniors é vice-campeão da Libertadores. Ainda tem esse adendo. Então, eu acho que é uma vitória muito grande, muito pujante, muito significativa, porque agora o Fortaleza tem praticamente a sua classificação em primeiro lugar do grupo, praticamente encaminhada na Libertadores. Por quê? Pega o Potosí, que a gente viu que é um time que tem muita fragilidade. Fortaleza venceu por 5-0 na Arena Castelão, tirando o pé, com possibilidade de fazer muito mais. Ok, vai jogar na altitude, mas eu não vejo assim o Fortaleza sofrendo tanto no embate técnico. Eu acho que vai ser muito mais a questão da preparação, de como o time vai chegar para esse jogo, para tentar fazer os 12 pontos e aí deixar o Boca numa situação muito complicada, porque um empate na quinta rodada lá na Bombonera já garantiria o Fortaleza como o líder do grupo. Então, acho que por todo esse contexto, por ter conquistado tanto respeito dentro do futebol argentino, por ter se imposto dentro de casa, por ter feito, para mim, assim, num recorte do jogo, o melhor recorte de futebol na temporada, eu acho que essa vitória tem que ser muito comemorada pelo torcedor do Fortaleza. Boa, Iago. Agradecer a galera aqui que está chegando, né? A audiência está aumentando, a galera está entrando aqui. Os guerreiros da madrugada. Guerreiros da madrugada. No chat aqui tem o Francisco Cícero, Davi Amorim, José Eudes, Elias Bezerra, o Marconi Zigo, o Emanuel Machado, enfim, o Luciano Rocha, Yuri Farias, Antônio Reis, enfim, o Emerson Penha. Oi, Minhoca. Eu ia até perguntar, aí na Paraíba, e aí, Iago, Pernambuco, como é que tá o clima aí? Tá normal, sem chuva, madrugada habitual? Aqui tá abafado, assim, tá chovendo, mas tá abafado. Não foi o suficiente para esfriar, aí fica como se você estivesse na panelinha de pressão. Nesse exato momento está, tanto é que eu tô com o ventilador aqui ligado, porque tá bem quente, mas está torrencialmente. Eu cheguei, cara, enfim, na hora que eu desci, um raio, um estrondo gigante de um trovão, e eu falei, meu Deus, espero que não caia energia, né? Devia nem ter falado isso, né? Vai que a Lady Muff tá ouvindo aí, daqui a pouco eu caio, mas por enquanto sigo firme.
Aqui em João Pessoa caiu uma chuva agora, mas só deixou mais quente, né, do que estava, né? Ficou abafado, então é aquela chuva que não ajuda muito. Mas, Minhoca, vamos para a análise do jogo agora. Você, nas lives anteriores, apesar das vitórias recentes do Fortaleza, né, teve vitória contra o São Paulo, empatou com o Cruzeiro, aí conseguiu vencer o Altos, né, na Copa do Nordeste. Você falou que a chave ainda não havia virado completamente. Virou agora ou ainda não? Então, assim, eu acho que sempre vai depender sempre da performance, né? Assim, performance mais equilibrada. Eu acho que o Vojvoda, nesse período que ele está à frente do Fortaleza, né, o maior treinador da história do clube, a gente sabe quais são os problemas do Vojvoda. O Vojvoda, às vezes, insiste em jogador que não está legal, às vezes é muito ousado, né? E eu acho que o jogo de hoje mostrou essa ousadia. Ele veio com uma novidade que pouca gente fosse imaginar, não a escolha do atleta, que no caso foi o Pedro Augusto, mas aonde ele jogou, né? Jogar de zagueiro. Um jogo contra o Boca Juniors. Não é bem uma decisão tão convencional assim, até para os mais ousados. Então, no jogo de hoje, eu acho que essa ideia da tal virada de chave, eu cheguei a citar isso, acho que eu citei hoje à tarde com os meninos, e citei também na rádio que era um jogo onde o Fortaleza teria que apresentar o melhor futebol apresentado dessa temporada. Porque se a gente olhar as goleadas contra o Altos, contra o Potosí, né, a classificação sobre o Fluminense do Piauí, não foram, né, adversários à altura. E como disse Iago, mesmo não sendo um Boca totalmente focado, o Boca sabia que perder esse jogo hoje seria muito danoso, né? Assim, para eles, até a gente acompanhou, pessoas que acompanham o Boca Juniors, né? Havia uma certa coisa confortável para o Boca se empatasse, por mais que perdesse essa primeira colocação, porque teria o confronto, né, em La Bombonera para tentar mudar essa situação. Então, o que o jogo iniciava, né, em termos de novidade, era isso. Ele manteve boa parte do time, a tendência era que Kusevich fosse o escolhido, só que aí, ao sair o relatório ali do departamento médico, 3 baixas, né? O Dudu, que eu acho que até vem entrando bem em algumas partidas, é um lateral que eu tenho gostado muito. O próprio Kusevich, né, que estava lesionado no jogo contra o Cruzeiro, apareceu no jogo do Altos, jogou alguns minutos e de novo aparece o departamento médico com um estiramento ali na coxa esquerda. E aí a pior notícia possível, né? O Caleb, que já tinha se recuperado no jogo passado contra o Altos, já estava na transição, nem o departamento médico aparecia, voltou a aparecer de novo. Essa dificuldade que o Caleb tem, né, de conseguir ter sequência, né? Se lesiona muito, e aí mais uma lesão. Então, dado essa possibilidade, e quando aparece o nome do Pedro Augusto, eu falei, ou ele vai no 4-4-2, para reforçar meio de campo, liberar um pouco mais o Pochettino, ou, de fato, ele está imaginando que o Pedro Augusto vai conseguir exercer essa função de zagueiro. Porque é bom lembrar, ele não jogou assim, a não ser nos minutos finais contra o Altos. Você imagina, Fábio, que quando estava 4-0 contra o Altos, ele colocou o Pedro Augusto para jogar de zagueiro, e aí ele chega para esse jogo, quer saber? Eu vou manter o cara. Vou manter esse volante que não tem uma estatura tão alta assim para jogar de zagueiro. Então testei 20 minutos, deu certo. Vai e continua. Embora eu acho que há duas formas, daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe, né, dos tempos distintos que o Fortaleza teve. Essa foi a escolha assim, mais inusitada. E, queira ou não, o Pedro Augusto, por mais que esteja jogando bem as últimas partidas, é um jogador que está... Aliás, se há um motivo desse jogo existir hoje, Fábio, é por conta de Pedro Augusto. Um dos responsáveis, né? E para a torcida, o principal responsável. Porque ele perde o pênalti que daria o título, né, na disputa contra a LDU. A bola estava nos pés dele ali para fazer. Claro, não só ele perdeu o pênalti, mas ele teve a bola do título, né? Curiosamente, esse duelo hoje também é devido a Pedro Augusto que aconteceu. Então, duelo que poderia ter sido, Minhoca, pela Recopa Sul-Americana, né? A Recopa, verdade, Boca, né? Boca e Fortaleza tivessem vencido suas finais. Exatamente. Então, esse início com esse time, né, que era basicamente o time
que vinha atuando com mais frequência, o jogo contra o São Paulo, se não me engano, o jogo contra o Cruzeiro, em certa parte, porque na verdade ele jogou com linha de 4 naquele jogo. Então, o Fortaleza, o que eu gostei inicialmente foi porque o Fortaleza pressionou o Boca Júnior, sabe? Aquela linha mais alta e tal. E o Boca, assim, bem se adaptar, errando muito passe. Fortaleza, no começo, recuperou umas 2 bolas do setor ofensivo, até sair o gol, né? Já dando aqui um pouco de spoiler, né? Eu acho que o Iago tem aí até matérias separadas dos atletas, quando a gente for entrar detalhadamente nos atletas. Pochettino recupera a bola, aciona ali o Lucero para abrir o placar. E aí, nos minutos seguintes, eu acho que o Fortaleza... eu acho que ele acabou exagerando na maneira de como passar o tempo, entendeu? Porque estava ainda no primeiro tempo, no começo ainda, o gol saiu com 3 minutos de jogo, e o Fortaleza, quando tinha a bola, uma coisa que eu tô achando que tá um pouco desnecessário isso. Ele tinha a bola e queria trabalhar demais essa bola, tanto que teve jogadas que estava lá no setor ofensivo, voltava essa bola lá para o João Ricardo, eu falei, é para ter mais objetividade. E aí foi quando o Fortaleza, eu acho que foi o pior momento do Fortaleza no jogo, o Fortaleza errando passes no meio, né? Hércules com problema, errando passe, Zé Welles também não conseguindo dar a mesma qualidade do que a gente observa dele, né? Apesar do Pochettino sendo o jogador que mais recuperava a bola e tudo mais. Então, eu acho que o Fortaleza estava ali depois do gol, eu acho que ele começou a querer logo administrar, o que não fazia muito sentido. Estava jogando bem, estava sendo melhor do que o Boca e começou a deixar o Boca a ficar mais confortável. Tanto que o Boca começou a trabalhar muito pelos lados, e aí eu acho que o balanço defensivo do Fortaleza não foi tão bem, e aí é o ponto onde eu trago o Pedro Augusto, mas claro, a culpa não foi só dele, do gol sofrido pelo Fortaleza. Na verdade, lembra o gol tomado pelo Cruzeiro, e é só uma questão de posicionamento. Na jogada do Cruzeiro, ali quem deveria ter ido era o Moisés, e não o Pacheco. Foi o Pacheco, o Moisés não fez a cobertura para aquela jogada, tomou o gol do Cruzeiro. E nessa jogada, o Cardona vai dar o bote mais em cima. Nisso, o Pacheco, que teoricamente era para estar preocupado se a bola fosse ali passar, não se preocupa, chega no jogador do Boca, e aí quando ele entra ali na área, a bola passa, e aí eu acho que é a dificuldade, pela característica de atleta que ele é. Talvez, se fosse um zagueiro, teria cortado aquela bola. A bola passa em frente ao Pedro Augusto, e ele não consegue cortar. Então, por mais, e daqui a pouco eu vou falar do segundo tempo, né? Dá para ver que esse tipo de leitura do Pedro Augusto não é bem uma peça que dá para dizer que não, pode colocar, pode confiar que vai dar certo. Eu acho que ele ainda vai se adaptar tanto, e eu vou falar de um outro lance, aliás, 2 lances que aconteceram ainda no primeiro tempo. Esse senso de leitura dele como zagueiro, deu para ver claramente isso no estádio. A maneira como o jogador do Boca pegava a bola, e no lugar dele ficar alinhado, no caso ali, depois saiu o Cardona, entra o Tite, né? Ele alinhado com o Tite, ou alinhado com o Cardona, ele recuava. Ou seja, ele dava mais campo para o Boca conduzir essa bola, ou até mesmo aparecer um jogador e receber em condição legal. Porque ele não fazia a linha de impedimento ali numa situação e você dá um passo para frente, colocava o jogador em condição. E foi uma crítica que eu destaquei isso na transmissão da rádio. Olha, com esse sistema defensivo, o Fortaleza não vai conseguir. E aí o time não conseguia produzir jogadas de ataque. Foi o pior momento do Fortaleza, né, nesses 90 minutos. Tanto que no final do primeiro tempo, o Boca tinha um lado esquerdo muito forte, o Pikachu jogava muito avançado e o Brits muitas vezes ali sem muita, né, sem conseguir fechar espaço. Era um local muito aberto, teve jogadas de 3 contra 2, então ali o 1-1 no final do primeiro tempo foi até bom para o Vojvoda corrigir isso na volta do intervalo, que aí eu acho que é onde talvez vai ficar mais memorável. O segundo tempo do Fortaleza é um segundo tempo de fato de uma equipe que vamos se impor. Ele já tinha feito uma troca no primeiro tempo, né? A saída do Cardona machucado para a entrada do Tite. Não fez troca no intervalo, eu ainda fiz a crítica, mas o que deu para ver logo no início era um Fortaleza mais objetivo, aquilo que eu tinha citado depois do 1-0. Fortaleza cadenciava demais o jogo, não precisava daquilo, ainda tinha muito tempo de jogo. E no segundo tempo, aí foi a atitude. Já um chute do Pikachu para fora, eu acho que o outro chute, não sei se foi do Zé Welles ou se foi do Pochettino, que o Romero espalma. E aí vem a jogada do gol, né? Uma falta que o Fortaleza bate. O Pochettino novamente dando assistência, uma cabeçada absurda do Lucero, assim, aquela cabeçada mesmo tirando totalmente do goleiro para fazer o 2-0. E logo na sequência, onde o Fortaleza já também criava as outras jogadas de ataque, o Boca ficou muito perdido ali após o segundo gol, vem a jogada do terceiro gol, né? Para mim, a jogada
mais bem executada pelo Pochettino na partida, porque quando ele domina, eu não sei se ele observou ou se ele tinha a noção onde estava o Pikachu, porque o passe foi magistral, assim, né? Ele praticamente, eu pelo menos não percebi se ele deu uma olhada antes, mas parece que ele já sabia onde estava o Pikachu, e aí na hora do domínio ali, ele geralmente bate bem na diagonal para fazer o 3-1, e logo na sequência, uma escapada com o Machuca, uma bola cruzada, o Pikachu ainda fez mais um gol, né? Ou seja, 2 gols aí do Lucero e 2 do Pikachu, o quarto gol, um gol de peito. Então, eu até cheguei a citar na rádio, né? Que quando deu 3-1, eu falei, vamos agora tentar arrumar a defesa, né? Porque o Pedro Augusto tá amarelado, o Boca vai para cima, se tu fizer um gol aí, o jogo vai esquitar, se protege, mas é isso. A ousadia do Vojvoda muitas vezes gera essa possibilidade de você criar chances, né? E foi nessa que ainda chegou a tomar um gol, né? Aliás, o João Ricardo tinha feito uma defesa espetacular, assim, minutos antes, uma bola que ele defende, a bola vai na trave e atravessa ali a linha do gol. E o Fortaleza quase tinha feito o 5º gol numa jogada do Pacheco, que foi exatamente na jogada seguinte que saiu o 2º gol do Boca, né? Uma jogada em que cometeu uma falha, o João Ricardo, essa é a verdade, né? Acabou falhando ali, né? Não fez o movimento certo, foi de fato uma pancada, mas a gente sabe, para mim é um dos melhores jogadores do Fortaleza nessa temporada. Então, ali no 4-2, o Fortaleza poderia ter feito o 5º, teve uma chance também ali, já no final, também, acho que com o Moisés também. Então, assim, foi um resultado no segundo tempo impecável da equipe. Acho que o Vojvoda leu bem algumas trocas, né? O Martins, por exemplo, estreou pela primeira vez em Fortaleza, ainda parece estar um pouco sem ritmo, mas uma vitória, como eu estava dizendo, que deixa encaminhado. Ainda não é certeza, porque por mais que o Fortaleza... Vamos lá, né? Considerando aí, e rapidinho explicando. Se o Fortaleza, por acaso, né? Tem um jogo do Trinidense em casa, ganhou 12 pontos. Não é garantia ainda. Porque se o Boca ganhar do Trinidense, ganhar do próprio Fortaleza e ganhar da equipe do Potosí na última rodada, eles fazem 13. Então, o Fortaleza vai ter que buscar pelo menos um ponto fora de casa ou contra o Potosí e, principalmente, como o Iago chegou a explicar também, se empatar com o Boca, praticamente, essa primeira colocação tá meio que ali já desenhada, né? Então, mais uma vitória importante. E lembrando, né? Vitória na Sul-Americana ainda dá dinheiro, né? Mais $115 mil o Fortaleza embolsou também com essa vitória. Boa, Minhoca. Iago, também quero tua análise geral aí do jogo, né? No primeiro tempo que o próprio goleiro do Boca, né, o Romero, falou que no primeiro tempo eles até conseguiram ali controlar o jogo, não controlar as ações do jogo, mas, enfim, fazer um jogo mais equilibrado, né? Mas no segundo tempo, como o Minhoca já destacou aí, um segundo tempo de manual do Fortaleza, fez 4-1, poderia até ter feito mais, né? E aí acabou sofrendo um gol ali na parte final, mas também quero te ouvir, Iago, sobre essa atuação. Então, Fábio, quando sai a escalação do Fortaleza, eu inclusive estava conversando com o Clisman, nosso colega repórter do Linha 45, que fez a matéria do jogo. Quando saiu a escalação, eu disse ele, essa escalação aqui eu acho que tem alguma surpresa, o Vojvoda deve ter feito alguma coisa. Eu tô achando que ele vai jogar com a linha de 4, só que eu acho que ele vai afundar o Pedro Augusto e colocar o Brits para botar o Pikachu para jogar de ponta. E não foi isso que a gente viu, né? O que a gente viu foi uma ousadia ainda maior. É colocar o Pedro Augusto, que é um jogador que é muito criticado pela torcida do Fortaleza e que inclusive foi bem valorizado pelo Vojvoda na entrevista coletiva dele após jogo, pela sua resiliência, pela sua capacidade de aguentar as críticas e continuar jogando e tentando. E aí a gente vê um Pedro Augusto que ele afunda para jogar como zagueiro da sobra, certo? E que também é o homem que é responsável por começar essa saída de bola, essa distribuição de bola. E aí a gente vê um Fortaleza que, com uma linha de 3 atrás e jogando num 3-5-2, começa a apertar muito o Boca já no campo de defesa e começa o jogo pressionando com uma linha muito alta. E aí, logo com 3 minutos, o Pochettino consegue interceptar uma bola, aciona o Lucero abre 1-0. E aí, meio que a sensação que dá é que assim, o Boca olha assim, tipo, o que está acontecendo aqui? A gente vê um Boca meio assustado nos primeiros 15 minutos de jogo. Só que aí, assim, o Fortaleza, depois que ele abre o placar,
a impressão que me dá é que, assim, houve um respeito muito grande, assim, até exagerado mesmo, quanto à equipe do Boca. Parece que o time chegou assim, então, a gente fez 1-0, é um placar que nos interessa, vamos dar uma segurada, vamos tentar administrar o jogo, porque já tá bom, a gente já conseguiu o que a gente queria. E aí, assim, com essa diminuição de ritmo e essa mentalidade do time começar a administrar o jogo já com 10, 15 minutos de partida, o time do Boca, que veio, querendo ou não, desfalcado e tal, de algumas peças, começa os caras são matreiros, são acostumados com jogos decisivos, acostumados com o jogo de Copa Internacional, acostumados a jogar aqui no Brasil, e aí a partir disso eles começam aos poucos o time começa a se soltar, as bolas começam a aparecer mais para o Merentiel, que é um jogador de bastante qualidade, é o vice-artilheiro desse Boca Juniors na temporada, atrás apenas do Cavani, e aí o Boca ele começa a entrar no jogo, começa a gostar do jogo, consegue o empate e termina o segundo tempo assim, meio que controlando as ações, não deixando que o Fortaleza seja tão perigoso, mas também não gerando tanto perigo ao gol do João Ricardo, e fica naquele jogo ali meio em banho-maria na reta final do primeiro tempo. E aí eu acho que, inclusive dando o spoiler, uma das matérias que a gente colocou no pós-jogo foi o Pochettino dizendo a importância da conversa no vestiário. O Vojvoda chegou para os atletas e disse: a gente precisa manter a intensidade que a gente teve no início do primeiro tempo. A gente tem que ter intensidade, a gente tem que marcar forte, tem que tentar resolver o jogo o mais rápido possível. E aí, é com essa mentalidade que o Fortaleza entra em campo no segundo tempo. Tanto que, assim, acho que com 2 minutos já sai o segundo gol do Lucero, e com 18 minutos o Fortaleza já está vencendo por 4-1. Então, foi muito importante manter essa mentalidade, não deixar baixar esse ímpeto ao que a gente viu no primeiro tempo. E o que a gente viu, pelo menos para mim, nesse segundo tempo, foi o melhor recorte de futebol do Fortaleza na temporada. Fortaleza, nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, amassou o Boca Juniors. Assim, criou chances, não deu brecha para que o Boca Juniors chegasse, tentasse conseguir diminuir o placar. Foi letal nas oportunidades que teve, demonstrou velocidade no contra-ataque, foi intenso na marcação. O Pochettino jogando muita bola, jogou muito hoje, assim, participando no desarme no meio campo, tentando ligar os jogadores no ataque, e isso fez com que o Fortaleza conseguisse construir o resultado de maneira muito rápida. E aí, a partir do 4-1, que a gente vê, o Diego Martins, ele coloca alguns dos titulares que foram poupados em campo, inclusive o Zenon, que é um dos craques do time, um jogador muito jovem, que veio do União Santa Fé, que era colega do Machuca no time. E aí, assim, o Fortaleza, com o 4-1, diminui um pouco seu ímpeto, baixa um pouco as suas linhas, e o Boca começa a tentar alguma coisa. Só que aí, assim, vem a experiência do time que se habituou a jogar partidas de nível sul-americano contra grandes equipes. Fortaleza consegue controlar o Boca, consegue não ser ameaçado durante todo o tempo, vai marcando forte, vai tentando encontrar brecha para também incomodar o adversário, mesmo jogando um pouco mais retraído, e faz com o Boca o que o Boca tentou fazer no primeiro tempo, o jogo de banho-maria. Ok, o Fortaleza ainda sofre um gol numa falha de João Ricardo, um chute muito bem feito do Zenon, que já tinha tentado outras vezes, né? Ele entra justamente para aquilo ali, para tentar ser o escape rápido no meio campo e para tentar as bolas de média e longa distância, e acaba fazendo um gol numa bola que eu acho que ele chuta, eu não sei se chega a desviar, mas a sensação que eu tive na transmissão é que ela raspa no zagueiro do Fortaleza e acaba enganando o João Ricardo, mas ainda assim a bola foi no meio do gol, não tem como a gente não dizer que foi uma falha do goleiro. Mas, assim, o que eu vi no segundo tempo, Fortaleza, depois que eu abro contra o 4-1, é um time muito consciente, muito seguro de si em campo. Algo que a gente, assim, inclusive, viu o Fortaleza pecar algumas vezes nessa temporada. Para mim, um jogo muito emblemático, por exemplo, é o jogo contra o Maranhão. O Fortaleza abre um 2-0, meio que senta na vantagem e meio que apaga do jogo. E aí toma um 3-2. O Fortaleza em nenhum momento correu esse risco hoje. Então, eu acho que foi uma partida muito, muito interessante de a gente ver o Fortaleza. Eu acho que, assim, é um momento que a gente enxerga do time que a chave se a gente não pode dizer que virou totalmente,
porque, é claro, o Fortaleza ainda oscilou em alguns jogos, como, por exemplo, foi o jogo contra o Cruzeiro, e não foi um bom jogo do Fortaleza. O Fortaleza abre a vantagem, toma um empate, mas, assim, fica num jogo muito franco, mesmo atuando em casa. Hoje a gente viu um Fortaleza consciente em campo, ou seja, se a chave ainda não virou totalmente, a gente pode dizer que ela está muito encaminhada para virar. E aí esse time do Fortaleza, quando vira a chave, quando ele encaixa, quando ele engrena no campeonato, é uma equipe muito forte, é uma equipe que erra pouco, que dá pouca oportunidades aos adversários e que vai mostrando que tem toda a capacidade de ir longe mais uma vez na Sul-Americana. Minhoca, tem um comentário aqui, se o Alan puder botar na tela, do Newton Júnior. Ele destaca que o Fortaleza entrou em campo hoje com 5 argentinos, né? Fora a comissão técnica. Até que ponto isso também ajuda a encarar um Boca ali de igual para igual, sem entrar ali, sem perder muito a cabeça, enfim. Faz alguma diferença ou o que importa mais é a qualidade dos jogadores e isso eu acho que não entra em campo? Eu acho que algumas pessoas, não sei se o Newton pensa dessa maneira, que isso é um fator, né? Eu sempre sou um pouco descrente de algumas frases prontas, sabe? Não, na hora de bater o pênalti, o jogador com mais experiência não vai sentir. Sente, pô. Às vezes um garoto não sente. Eu lembro muito do Kleberson em 2002, que foi uma das últimas convocações do Filipão. O Kleberson jogou pra caramba a Copa de 2002. E o Juninho, que era o Juninho Paulista, né? Jogou aquela Copa, começou como titular, não dava o equilíbrio. Às vezes, o Gilberto Silva também naquela Copa era muito novo, né? Era para ser o Emerson, que se lesionou na véspera da Copa e foi cortado. Então, eu não vou muito nessa coisa, porque tem argentino, sabe? O Brits, por exemplo, é um jogador que houve um momento ali que poderia ter, né? Houve um desentendimento ali, e é assim ele todo jogo, entendeu? Então, não acho que seja uma questão, o fato de ser argentino, todo mundo sabe o que é o Boca Juniors. Na verdade, eu acho que deu para ver isso de maneira mais perceptível no segundo tempo. O Fortaleza soube, não temeu, isso que o Iago falou muito bem. Quando o Fortaleza faz 1-0, parece que ele, velho, eu fiz gol no Boca Juniors, sabe? Vou agora começar a ter calma, sabe? E esse receio não foi bom para o Fortaleza naquele contexto. Às vezes isso dá certo, certo? Mas o Fortaleza era para ter realmente agredido, como agrediu no segundo tempo. Porque foi no primeiro tempo, né, Iago? Foram 2 chances do Pikachu, além do gol marcado pelo Lucero, né? Uma que até teria sido um golaço, né? A matada de bola que ele dá, só que aí na hora que ele gira, acaba finalizando ali com bem fraquinho, o Romero até encaixou a bola. E uma outra que foi uma jogada do Machuca, né? Que ele faz uma jogada ali pelo lado direito, e aí quando ele finaliza, a bola vai para fora. Então, no segundo tempo, o Fortaleza, quer saber? Vou para cima. Nem sempre isso é a melhor estratégia. Tem adversários que estão bem preparados. Eu acho que, para terminar, seja argentino, seja um cara mais velho, um cara mais novo, quem consegue, nos 90 minutos, entender o que está acontecendo dentro de campo, tem grande chance de vencer. Mesmo você sendo uma equipe, às vezes, mais limitada, ou até mesmo com algum jogador mais limitado. Porque é entender o contexto do jogo, o jogo onde você precisa, às vezes, acelerar, desacelerar, segurar uma bola, chamar uma falta, sabe, pilhar um adversário. Tudo isso são componentes da partida que quem consegue ter o melhor emocional com o jogo, claro que a parte tática e técnica, elas são determinantes, mas o emocional do jogo, principalmente um jogo sul-americano, ele é fundamental. E o Fortaleza entendeu isso no começo do segundo tempo. O Boca, por exemplo, sentiu. Quando tomou o segundo, foi tentar ir para cima, tomou o terceiro e tomou o quarto, entendeu? E aí, então, eu acho que esse é o ponto que eu vejo mais de positivo para o Fortaleza desse jogo. Eu espero que a virada de chave que você tenha falado, ela parta dessa leitura de como entender o jogo. Porque o jogo do Cruzeiro, uma semana atrás, foi essa falta de entendimento. O Fortaleza já estava levando susto, estava ganhando, um jogador a mais, não soube ter o emocional para ter um jogador a mais. Aliás, tomou empate e por pouco não tomou a virada se não fosse o João Ricardo. Esse tipo de leitura com o jogo é importante que o Fortaleza consiga replicar para jogos futuros. Vamos para as análises individuais. O campinho está pronto, Alan? Podemos colocar na tela o nosso campinho aí com jogadores do Leão do PC que entraram em campo. Suspeito já qual
qual será o pódio, mas vou esperar vocês elencarem aí. Hoje está fácil. Mas vamos lá, vamos começar. Minhoca, acho que o que Ricardo pode alternar são as posições, mas eu acho que o pódio está meio que definido já. Vamos lá, Minhoca. E João Ricardo. Cara, o João Ricardo, ele foi bem. No segundo gol? Não, ele falha, ele falha, mas ele tinha feito uma defesa fundamental, assim, acho que 10 minutos antes e tal, uma defesa de muita complexidade, que quando ele toca, a bola bate na parte de dentro da trave e atravessa ali, né, toda a frente da linha do gol do Fortaleza. Então, eu vou colocar um amarelo para ele, assim, sabe? Eu acho que ele foi bem em alguns momentos, mesmo assim, saída de bolas. Eu sempre acho que o Fortaleza, assim, por exemplo, virada de chave, que eu acho que tem mostrado uma melhoria do Fortaleza nos últimos jogos, a bola defensiva, né? No jogo do Cruzeiro, apresentou esse problema. Mas hoje foi um jogo mais seguro e o João Ricardo, por exemplo, foi muito bem nessa saída de bola. Mas vai ficar um amarelo aí, porque o Boca não finalizou tantas vezes, mas uma delas que foi uma defesa que ele faz de alta complexidade e o gol que ele acaba falhando, mas também não dá para colocar tão verde assim e nem nada negativo. Foi ok, João Ricardo foi ok. E aí, Iago, concorda? Tô fechado com o Minhoca, Fábio. Eu acho que a partida de João Ricardo era para o verde musgo, mas assim, não dá para a gente ignorar a falha no segundo gol, tá? E aí, por causa dessa falha, eu acho que ele cai um pouco no conceito. Mas, assim, é um jogador que tem feito uma temporada muito boa e muito regularmente boa. E isso é muito importante para o Fortaleza. É um cara que dá muita confiança. E a gente sabe que time que quer disputar coisas grandes precisa ter um goleiro que inspire isso. Especialmente numa defesa que muda bastante, né? Joga com 3, joga com linha de 4. Então, assim, é importante essa boa fase do João Ricardo para dar confiança para que o resto da retaguarda também tenha confiança para jogar. Então, acho que o amarelo tá justo. Iago, segue com o Brits aí. Então, assim, eu acho que da linha de zaga, para mim, o Brits foi o que menos agradou, tá? Eu acho que, como o Minhoca bem disse, assim, o Brits, ele poderia ter arrumado uma confusão ali a partir de uma desinteligência em campo. Eu acho que esse espírito aguerrido dele, essa história de futebol argentino, futebol raça, às vezes extrapola um pouco. Eu acho que se ele se concentrasse mais na bola, que ele tem muita, assim, é um jogador polivalente, que joga muito bem em todas as posições da defesa, eu acho que seria melhor do que ele, durante o jogo, perder a concentração e ficar focando assim, em provocação do adversário. Então, acho que, no meu conceito, ele fica com uma notinha amarela, assim. Foi, para mim, quem menos agradou da linha de 3. E aí, Minhoca, sua visão? Aí nesse ponto eu fecho total com esse comentário que o Iago fez sobre essa questão do comportamento de Brits. Concordo plenamente. Mas eu acho que na partida de hoje o Brits fez uma boa partida. Para mim, ele foi o melhor defensor do Fortaleza no jogo. Assim. Ele ganhou muitas disputas e eu acho que em um certo momento ali, o final do primeiro tempo que eu estava citando, né? Ele ficou muito desprotegido porque o Pikachu subia demais e o Boca atacou muito por ali. Tinha hora que era 3 contra 2 ali, o Pedro Augusto tentando chegar para ajudar, mas foi dos defensores. É porque, assim, há uma questão também de expectativa, né? O Pedro Augusto tinha uma expectativa mais baixa, e aí eu acho que até a avaliação isso vai pesar a favor dele, mas eu ainda acho que o Brits ainda foi o melhor defensor do Fortaleza. Muitas jogadas que, para mim, ele ganhava, e assim, tem uma coisa que eu gosto muito no Brits, que talvez o Kusevich é o que mais se aproxima. Mas o Brits é o jogador que está sempre em cima. Porque assim, né? Eu sou São Paulino, eu tinha um Lugano ali que, meu amigo, o cabo não aliviava para ninguém, assim. E o Brits, para mim, tem um perfil de um zagueiro fundamental para o funcionamento do time. Eu pensaria no verde musgo aí para ele. Eu acho que ele foi um jogador que mais conseguiu recuperar a bola durante o jogo. Eu gostei do jogo dele. Mas como é que fica aí o desempate? Você quer votar, Fábio? Você acha que eu vou votar no verde musgo. Também achei que ele foi bem. Acho que vamos trocar aí. Podemos, Iago? Claro. Democracia, amigo. Vamos embora.
É isso, opinião. Tem gente que vai concordar com o Iago, por exemplo. Então... E eu não vou mentir, eu vi Minhoca quase me convenceu. Bom, vamos lá, Pedro Augusto. O Pedro Augusto, Minhoca, só para ilustrar aqui, né? Eu abri o Instagram do Fortaleza na hora que saiu a escalação, né? Aí os comentários, Pedro Augusto, interrogação. O que esse Pedro Augusto está fazendo de titular, pelo amor de Deus? Pedro Augusto, melhor ter começado com o Martínez. Aí um cara começou 3-0 com o hat-trick do Pedro Augusto. Rapaz, imagina Pedro Augusto fazendo gols hoje. Meus olhos sangram ao ver Pedro Augusto. Eu acho que se você colocar logo após o gol do Boca, você vai ver talvez até mais do que isso aí. Porque foi uma ousadia do Vojvoda, certo? Uma ousadia que no primeiro tempo funcionou em parte. A gente não pode, e aí daqui a pouco eu vou falar daquilo que o Pedro Augusto merece ser elogiado, né? Mas o primeiro tempo não me parece ser uma peça que vai encaixar, certo? Eu achei arriscado da parte dele, ele fez isso nos minutos finais, no jogo contra o Altos, onde você já estava classificado, e eu achei arriscado ele fazer isso. Como eu estava dizendo, certas leituras para fazer a função como zagueiro, eu acho que o Pedro Augusto ele não consegue suportar isso no médio e longo prazo, certo? É um jogador que é, assim, não há como o torcedor do Fortaleza dizer um A dele, porque ele é muito esforçado. Mais esforçado, ou até um bom caráter, como se fala muito, parece, o pessoal comenta muito, que ele é um cara de bom caráter no Fortaleza, não é só isso que vai fazer, né, ele ser um jogador com a qualidade necessária que se espera, certo? Dito isso, o primeiro tempo dele me preocupou muito, muito mesmo. Eu falei, cara, eu acho que isso aí não vai dar certo assim, até o final da partida. Mas como o Fortaleza foi letal no começo do segundo tempo, digamos que a maneira como o Fortaleza se comportou após o 3-1, que aí saiu 4-1, e depois ali, o segundo tempo do Pedro Augusto, aí é o ponto que eu destaco. Foi o melhor defensor do segundo tempo. Absurdo, assim. Ele ganhou 2 bolas aéreas, ele salva uma bola numa chegada que foi do lado esquerdo ali do Boca, né, no segundo tempo, em que ele chega travando, colocando para escanteio. Então, e várias bolas que ele ganhava de cabeça ali, de gerar o contra-ataque. Então, o segundo tempo do Pedro Augusto é digno de ver de musgo. Só que o primeiro tempo vai baixar um pouco essa nota. Eu coloco ali amarelo para ele, assim, é por isso que eu estou dizendo, a expectativa era baixa com o Pedro Augusto, certo? E se você parasse ali no primeiro tempo, você vai dizer, invenção do Vojvoda, né, imaginar essa possibilidade. Principalmente porque, assim, eu teria feito ali a troca convencional. Bota o Brits para zagueiro, pode até colocar o Pedro Augusto aí como volante, saca um dos volantes, e aí resolve essa situação, né? Colocando o Pikachu de lateral ou até mesmo colocando o Tinga, que não tá vivendo boa fase, é bom lembrar. Mas o primeiro tempo dele, eu ainda tenho dúvidas. Dúvidas para se por acaso o Vojvoda for repetir essa situação, até porque, se por acaso, de novo, Cardona e Kusevich não jogarem, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa contra o Bragantino. Eu não sei se essa é uma formação equilibrada. A palavra que eu estou querendo utilizar é equilíbrio. Não consigo ver equilíbrio total nesse sistema defensivo do Fortaleza. E aí é que tá. Se o time for letal como foi hoje contra o Boca Juniors, beleza. Dá para ir segurando essa situação. Só que vai acontecer isso. Um 4-2, um 3-2, um 4-3, 2-2, 3-3. Eu acho muito arriscado essa situação. Então eu colocaria, assim, o segundo tempo dele merecia, assim, um verde valendo mesmo, assim. Mas não sei. Iago aí pode tentar me fazer mudar de ideia aí para outra cor, mas eu fico amarelo por enquanto. Não, como o segundo tempo era verde claro e o primeiro amarelo, é isso, meu? Não, o primeiro tempo para mim foi digno de laranja e o segundo tempo foi verde musgo. Aí na média fica amarelo. Tá. Eu acho que eu não sei, eu acho que talvez meu julgamento tenha sido contaminado um pouco pela expectativa. Mas assim, eu acho que o primeiro tempo ele sofre um pouco realmente porque por ser jogador com menos porte físico, ele foi muito atacado pelo Merentiel, né? Assim, o Merentiel procurava muito ele para o embate físico, para tentar ganhar jogar no pivô e tentar distribuir a bola para os jogadores do Boca no primeiro tempo. Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que ele conseguiu sustentar num nível
ok, assim, aceitável. Então, para mim, o primeiro tempo dele seria um amarelo. Só que o segundo tempo, para mim, é muito impressionante para o que a gente esperava do Pedro Augusto, especialmente jogando fora da sua posição. E aí, amarelado, é bom lembrar. E amarelado, exatamente. Porque, além de tudo, ele ainda tinha o fator amarelo e conseguiu ir muito bem. Então, conseguiu sustentar um jogo complicado no primeiro tempo, fora da posição dele, e no segundo tempo, depois que o Fortaleza consegue ser letal e que encaixa uma proposta de jogo mais ao feitio dele, ele consegue crescer muito no jogo. E aí, assim, para mim, o segundo tempo dele é partida de verde claro. Então, na média, para mim, ele fica com verde musgo. Me convenceu. Convencido, Thiago Minhoca? Então, não, é sacanagem também, né? Porque eu pego tanto o Pedro Augusto, aí o cara faz um segundo tempo desse e eu não vou dar. Aí tu mete um amarelo nele, ele fica olhando assim, pô, eu vou fazer o que mais agora? Só se eu fizer gol de bicicleta na área. Gol de bicicleta aí, pô. E tomou 2 gols aí do time, pô. É isso. Cardona, Thiago Minhoca. Cara, o Cardona teve a jogada, né, do gol. Esse zagueiro que joga pela esquerda, isso vale pro Cardona e pro Tite. É o zagueiro que sobe mais para dar esse bote mais alto, né? E a jogada do gol é quando ele sai ali da posição dele. O Pacheco acaba vindo ali. Não sei se eu consigo atribuir uma nota assim muito destacada, positiva ou negativa. Eu acho que eu não sei se é uma falha o fato dele sair da posição, porque aí tem que ter sempre uma compensação, né? Ele não chegou a falhar. Ele podia ter guardado a posição, mas o jogador teria tempo ali para dominar, para, quem sabe, dar um passe melhor e tudo. Porque quem deveria ter ido ali naquela jogada era o Pacheco. Como o Cardona vai, não consigo achar que ele cometeu uma falha gritante, assim. Amarelo, assim, para ele, sabe? Eu acho que foi um jogo ok dele, nada muito destacado. Ele, para mim, tem uma qualidade muito boa, que é essa bola aérea. Quando tá ele e o Kusevich, eu acho que o Fortaleza até ganha mais nesse sentido do que Brits e Tite, como era o ano passado. Então vou colocar um amarelo aí pro Cardona. Iago, concorda? Eu acho que foi uma partida regular e, assim, prejudica um pouco qualquer avaliação, porque ele passou muito pouco tempo em campo, né? Ele toma a bolada, acho que com um pouco mais de 20 do primeiro tempo, e aí não tem condição de jogo, e aí precisa sair. No gol, eu vejo muito mais uma falha coletiva de marcação, porque ele precisa cobrir um espaço que ficou, porque o Pacheco não atacou o cara que estava com a bola, e aí o gol acaba saindo. Eu não vejo assim uma falha dele, eu acho que foi mais um problema coletivo da defesa. Então eu acho que o amarelo tá justo, porque 20 minutos só de jogo é muito pouco para a gente avaliar a partida de um jogador, exceto quando é um cara que faz 4 gols em 20 minutos ou quando o cara compromete completamente a partida em 20 minutos. Como foi, por exemplo, o caso do Marinho, que foi expulso, né? Com 8 minutos e a gente deu vermelho. Lewandowski não foi que fez. Foi 5 gols, né? Em questão de 5 em 9 minutos contra o Wolfsburg e ainda saindo do banco de reservas. Surreal aquilo ali. Poucos dias fui tão feliz na minha vida. Quem também saiu do banco de reservas e jogou mais tempo que o próprio Cardona foi o Tite, né? E aí, Iago? Assim, o Tite, para mim, é outro que fez uma partida ok, assim. Eu particularmente, eu acho que ele não vive grande fase, tá? Eu acho que o Tite já jogou bem melhor do que vem jogando atualmente. Na minha opinião, ele não seria titular da linha de defesa do Fortaleza hoje. Eu acho que em condições ideais, a linha de defesa é Brits, Kusevich e Cardona, tá? Mas acho que ele entra, ele faz ele ajuda na sustentação defensiva do primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o time consegue ser letal, ele consegue evoluir junto com o restante do time. Então, acho que fica com uma nota amarela também. Eu acho que não foi o suficiente para ser destaque, mas eu acho que também não é o suficiente para a gente falar que houve uma partida ruim não dele, não. Eu concordo também com o que o Iago falou. Eu queria até citar um lance. Tava 4-2, tava acho que 43 do segundo tempo. Aí o Boca foi pro ataque, o Fortaleza estava se recompondo como time, e aí o Tite foi dar um bote, ele chegou ali na altura onde, no campinho aí, tá o Hércules, geralmente. Né? Aí a bola foi recuada. E ele foi lá pro meio de campo, eu falei, tu é zagueiro, pô. Por quê? Pra que vai pra trás, pô? Não precisa querer dar um bote. Deixa que o atacante vai, deixa que o meia vai. Tu é zagueiro. Tá achando que é o Lúcio nos tempos áureos. Não,
E o Lúcio ia quando ele tava com a bola, assim, aí tenta dar o bote lá em cima. Então, assim, o Tite, a gente sabe dessas qualidades. A saída de bola dele é muito boa. Essa antecipação dele, muitas vezes, eu acho que teve umas 2 jogadas no segundo tempo em que ele antecipa e o Fortaleza consegue já puxar o contra-ataque. Ele tem essa qualidade. Mas é um jogador, às vezes, que esse senso de leitura dele, de querer ajudar demais, acaba expondo, né? Então, assim, um time mais qualificado, que tem um toque de bola assim com mais qualidade, colocou uma bola ali nas costas do Tite, meu amigo, aí é caixão e tal. Então, eu acho que o Tite aí também, concordo muito com o que o Iago mencionou, amarelinho para ele. Bom, Minhoca, vamos para os alas barra laterais, começando com o Pikachu. Grande noite, hein, do nosso Pokémon aí. Pois é, Pokémon que no primeiro tempo perdeu teria feito talvez o gol da noite, né? Assim, o gol, quem sabe até da carreira dele, assim, né? Porque a matada de bola que ele fez, mas a conclusão foi, acho que ele talvez com medo de não jogar a bola para cima, né? Talvez jogar a bola ali para fora, tentou aliviar na finalização, mas aí acabou aliviando demais, mas teria sido um golaço. Mas o poder de decisão do Pikachu é absurdo. Muitas jogadas do Fortaleza, aliás, era o Pikachu sendo essa válvula de escape. Algo que muitas vezes ele não sabe aproveitar. No jogo do São Paulo, aliás, eu critiquei muito o Pikachu nesse aspecto, porque a bola chegava, ele demorava, sabe assim, de ser mais objetivo. Hoje não, hoje ele pegava, ele ia para dentro. Ele teve uma jogada que ele tentou fazer uma inversão para o outro lado, acho que era, não sei quem era, acho que era o Machuca que estava do outro lado, que foi absurdo, assim, de como ele enxergou o jogo. Então, para mim, o Pikachu vai nesse verde aí vivo, né, obviamente. 52 gols com a camisa do Fortaleza. Aliás, ele está a 10 para igualar a maior quantidade de gols que ele fez pelo clube, né, que foi no Paysandu. Ele fez 62 lá no Paysandu. E aí tá a 10, assim, inacreditável, assim. É um dos jogadores que mais... É só lembrar, né? Olha o Pikachu que era do Vasco, assim, que era meio que, tipo, né? Não, putz, mas quem é que vai querer o Pikachu hoje? E o cara chega no Fortaleza com o Vojvoda, 52 gols, e lembrando, né? Teve uma lacuna aí que ele foi pro Japão ali no segundo semestre de 2022. Então, se não perdesse tanto gol também inacreditável, já tava com 80 aí, porque já perdeu uns gols inacreditáveis. Mas é verde vivo aí pro homem. Concorda, Iago? Verde vivo muita coisa. Top 3 da partida. Eu acho que é impressionante o quanto o Pikachu rende jogando como ala, assim. A fase no início do ano dele não estava boa, ele atuando como o ponta-direita, né? Função que ele fez também no ano passado e foi bem. Mas esse ano, assim, todas as vezes em que a gente vê o Vojvoda colocar a linha de 3 e colocar ele como ponta-direita, ele normalmente vai bem. Foi assim contra o Trinidense, foi assim hoje. E uma coisa que a gente comenta muito é que assim, os jogos do Pikachu são muito difíceis de comentar, porque como ele é um cara que ele é fundamental no momento de decidir, quando ele não consegue decidir, normalmente ele toma nota baixa. E quando ele consegue ser esse cara decisivo com passe ou com assistência, ele normalmente estoura no jogo. E aí foi assim hoje, assim, 2 gols, ainda teve a oportunidade de fazer outro. Podia ter saído com um hat-trick contra o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, assim. Um negócio que é coisa para pouquíssimos jogadores na história dos torneios continentais. Então, uma partida muito grande do Pikachu hoje, que chegou a 52, acho que continua empatado, né, com o Luceiro, como os maiores artilheiros do Fortaleza em competições internacionais. Então, muito, muito importante para o jogo de hoje. E, assim, acho que se encontrou nessa posição, né? Se o Tinha não vem fazendo grandes partidas, eu acho que a solução, pelo menos para o médio prazo do Fortaleza, é manter a linha de 3 e colocar o Pikachu jogando na ala direita, que é uma posição que ele se sente confortável e que ele faz muito bem e contribui muito para o time quando está por lá. Então, verde claro e muita coisa. E o Bruno Pacheco? Iago? O Pacheco hoje foi mais... Achei que ele foi um pouco mais discreto, ele teve um papel defensivo mais importante hoje, né? Outra coisa que meio que já virou quase conta de luz aqui é que o Pacheco, ele é um jogador muito, muito estável, muito confiável, assim. Você raramente vai ver o Pacheco fazer uma partida excepcional, tanto para cima quanto para baixo. Então, acho que hoje ele foi seguro, assim, no geral.
teve alguns problemas de posicionamento, como por exemplo no lance do primeiro gol, em que ele não ataca a bola e deixa que o Cardona suba e o lance acabe se desenrolando ali pela direita do ataque do Boca, é um desses, mas eu acho que a partida ok, a partida nível 6, que ele sempre garante, foi o que ele fez hoje. Então isso para mim dá uma bolinha amarela para ele. Tem alguns jogadores, Fábio, que conseguiram meio que melhorar sua nota por conta do segundo tempo. O Pacheco no primeiro tempo, além desse lance, né, que a Iago explicou bem do primeiro gol, assim, o senso de leitura dele não foi tão bom na jogada. Acho até que o Pacheco não está tão bem como foi na temporada passada. E no primeiro tempo, além de ele errar alguns passes, houve no segundo tempo uma melhora significativa. Assim, quando entrou o Advíncula ali pelo lado direito, assim, é difícil marcar Advíncula, porque além de forte e rápido, ele tem a noção, às vezes, de não fazer o cruzamento. Ele pisa na bola, ele puxa para dentro e tal. Então era um cara difícil de marcar, e o Pacheco ganhou ali umas 2 jogadas em cima do Advíncula, evitando ali, né, uma para escanteio, uma outra que ele protegeu pela linha de fundo para ganhar o tiro de meta. E teve uma jogada no segundo tempo que ele partiu lá do campo de defesa, tentou dar o passe, né? Teria sido também uma excelente jogada. Então, nesse aspecto, como teve algo positivo no primeiro tempo e algo negativo para mim, na média aí ficou amarelo aí, como o Iago mencionou. Boa. Vamos para o meio de campo, começando com o Zé Wellison. E foi muito aplaudido, né, quando foi substituído. É um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que no primeiro tempo ele foi um jogador que errou muitos passes, sabe? Assim, ele não foi o principal que errou assim, nesse aspecto. Mas eu senti que o Zé não estava encaixado no meio de campo do Fortaleza. Assim, depois do 1-0, o Fortaleza meio que perde ali, sabe? Um pouco da... Deu para ver, assim, quando você está no estádio, você consegue ver melhor o que é movimentação certa e errada. Por exemplo, quando o time está se movimentando, né, o time adversário, no caso era o Boca Juniors, quem portava a bola, como o outro se mexia e como você vai tentando fechar espaço. E o Fortaleza foi meio que perdendo isso no primeiro tempo. E o Zé teve essa dificuldade. Então, quando o Fortaleza atacava a recomposição, eu acho que ele não entendeu esse lado direito que ele protegia muitas vezes. Claro que sempre tinha um revezamento ali, né? O Pochettino, o próprio Hércules também ia revezando. Então, acho que o Zé não fez uma partida da qualidade que a gente sabe que o Zé costuma entregar, sabe? Eu acho que foi um segundo tempo melhor que ele consegue apresentar, tanto que ele foi substituído depois. Eu vou colocar amarelo também para o Zé Wellison. Iago, concorda? Concordo, Fábio. Eu acho que o primeiro tempo, não só dele, mas eu acho que da linha de volantes, eu acho que tanto ele quanto o Hércules, eles ficaram devendo um pouco, muito nessa questão, não só da falha no espaço, mas eu acho que eles meio que entraram na postura do time de respeitar demais o Boca. E aí a gente não via, por exemplo, eles encaixarem tanto, tentarem ir pro duelo mais físico contra os meias do Boca para tentar interceptar a bola ou tentar fazer antecipação, a recuperação rápida para tentar ligar o contra-ataque. E aí, assim, melhora no segundo tempo, é claro, porque todo o time melhora a partir do momento em que Fortaleza passa a marcar mais alto, passa a ter menos campo para correr, fica um pouco mais fácil de recuperar a bola. E aí o Zé Wellison cresce, o próprio Hércules cresce, acho que o Zé, acho que até mais do que o Hércules. E aí eu acho que o Fortaleza todo desenvolve mais do meio para frente. Mas, assim, considerando o potencial que tem, a importância que tem e o primeiro tempo abaixo que fez, eu acho que ficaria com um amarelo para o Zé Wellison. Talvez, eu acho que se o resultado não tivesse sido tão favorável, acho que talvez pudesse ser até um pouco mais dura a análise. Mas eu acho que num jogo dessa importância, uma vitória desse tamanho, eu acho que é muito duro você chegar e botar um laranja, um vermelho num cara que não teve nenhuma falha decisiva para o placar da partida. Então acho que por isso vai amarelo. E o Hércules? O Hércules, como eu disse, assim, eu acho que a partida dele e do Zé são muito semelhantes, assim. No pior momento do Fortaleza em campo, os dois, eles entraram meio que nesse bolo do respeito demais ao Boca, meio que sentar no resultado do 1-0 e de dar a possibilidade do Boca gostar do jogo, entrar na partida, reagir e terminar o primeiro tempo controlando as ações. Então,
tudo que eu disse pro Zé, eu digo pro Hércules. Só que, assim, para mim, se fosse para escolher quem foi pior entre os dois, eu acho que o Hércules hoje não foi melhor que o Zé. Eu acho que o Zé foi melhor que o Hércules, mas eu acho também muito duro o julgamento de pegar o Hércules, que é um cara que vem de lesão, que vem jogando todos os jogos, que vem se entregando muito, pegar e meter um laranja numa vitória do tamanho da vitória de hoje. Então, por causa disso, vai um amarelo também. Foi um jogador que eu acho que jogou mais abaixo hoje, sabe? Errou muito no primeiro tempo, muito erro de passe do Hércules. No segundo tempo ele já colabora mais, ele até permanece em campo, né? Assim, o Sacha, quando entrou no lugar do Zé Wellison, eu tinha imaginado primeiramente tirar o Hércules, porque para mim o Hércules vinha errando mais. Mas talvez imaginando que o Hércules teria mais fôlego para fazer o chamado box-to-box, né? Que ele é um jogador que tem essa característica de pegar a bola e partir para frente, tem a finalização de fora da área como destaque. Eu colocaria ali o Hércules meio que do amarelo para o laranja, assim, sabe? Eu acho que até mesmo na média que o Hércules geralmente apresenta, hoje foi uma partida mais abaixo dele. No segundo tempo ele melhora. Então, assim, eu não consigo imaginar ele na mesma toada do que o Pacheco, o João Ricardo, o Cardona. Eu colocaria um degrau abaixo mesmo. Eu pensaria no laranja para o Hércules. Eu sei que o jogo, enfim, né? Mas eu pensaria mais no laranja para o Hércules nesse momento. Não sei se Iago... Ele foi o jogador mais jovem hoje do Fortaleza em campo, né, Minhoca? Me corrija se eu estiver errado. Ou o Machuca mais jovem? Não sei, assim, em termos de idade, mas... Não, o Hércules é mais jovem. Pronto. Pode ter sentido, né, Iago? Jogar com Boca, enfim, jogador mais jovem. Acho que pode ter sentido o jogar com Boca, pode ter sentido, assim, a história de ter voltado de lesão e ter jogado praticamente o tempo inteiro desde que voltou de lesão. Acho que são muitas coisas que dá para a gente citar. Pode ter sentido, por exemplo, o estilo do jogo do Boca, com um meio-campo um pouco mais físico, que o pessoal vai mais para a dividida, mais para o embate, para o confronto. Acho que tem vários pontos que, assim, dá para analisar na partida do Hércules abaixo. E, assim, realmente, Minhoca meio que me convence, assim, porque eu tava meio que com peso na consciência de tipo, pô, uma partida dessa meter um laranja num cara importante como o Hércules, mas acho que não dá pra gente colocar no mesmo bolo, né? Que foram partidas ok, mas a dele foi mais abaixo, então... Pela média dele, né? Pela média dele, que ele é um jogador de muita qualidade. Enfim, eu acho até que ele ajuda muito no segundo tempo, ele ajuda muito na recomposição e tudo, mas pelo primeiro tempo, assim, o segundo tempo dele é um amarelo ali, sabe? E o primeiro tempo já foi algo mais negativo, então cai mais pro laranja, assim, sabe? Não é um laranja, mas... E é um negócio que, assim, salta tanto aos olhos na análise que, assim, a gente tem que enfatizar que ele esteve abaixo do resto do pessoal. Isso, então assim, é um cara que tem um potencial tão grande, e aí quando a gente compara com o que ele pode entregar, realmente, assim, é difícil. Aquilo que o Iago falou, claro que aí o resultado acaba meio que alimentando esse contexto. Se o Fortaleza, por acaso, empata, ou por acaso perde, talvez aí o Hércules seria laranja mais fácil, até indo para o vermelho, né? Porque ele foi um dos jogadores que realmente não conseguiu se encontrar durante o jogo, em boa parte dele, assim, né? Ali, principalmente depois que o Fortaleza abriu o placar. Bom, para onde? Vamos para os jogadores que entraram no lugar do Zé Wellison e do Hércules. Sacha e Martins. Eu acho que o Martins ainda vai precisar de mais... Assim, eu acho que poucas ações. Ele é o de todos, que até mesmo o Kaiser, que entrou junto com ele, assim, tem coisa a avaliar. O Martins, eu acho que ele foi realmente o jogador sem nota, né? Porque poucas ações, não deu para ver ainda ele como essa peça. Acho até, enfim, ele vai ter que mostrar futebol. Eu acho um ótimo jogador que o Fortaleza contratou. Mas, assim, olhando mais para frente, o Rossetto, para mim, tem mais sequência. Mas como era ali, já estava Fortaleza com vantagem boa, né? Estava 4-1. Então, não achei errado o Vojvoda colocar, não. Então, para mim, é sem nota. Para o Martins, daqui a pouco o Iago dá a avaliação dele. E o Sacha, eu acho que o Sacha entrou muito bem. O Sacha teve um pouco mais de tempo do que o Martins. Ele cometeu uma falta, né? Tomou... acho que tomou cartão, né? Na partida. Tomou um amarelo. E é um jogador de recuperação de bola que eu
que eu gosto muito. Eu sei que tem gente que não gosta, até começou a aparecer aqui gente dizendo que o Sacha evoluiu muito nos últimos jogos, eu concordo, mas é como eu disse, não espere que ele vai ser o Rosseto, que ele vai ser o Hércules, ele não é esse volante, mas tô prezando aí, ó, pro time não crescer lá. Ele vai entregar, ele é um jogador que recupera a bola como poucos. Então, eu gostei da partida dele, nada para chamar a atenção também. É um amarelozinho aí para o Sacha, que jogou um pouco mais de tempo. O Martins, para mim, sem avaliação. E aí, Iago, concorda? Tô com minhoca. Eu acho que assim, o Martins é um jogador que tende a ajudar muito a partir do momento em que ele entrar no ritmo de jogo, foi incorporado ao elenco, já porque, salvo engano, essa é a primeira partida do Martins na temporada, né? Porque ele não estava jogando no América Mineiro. E aí entra, faz poucos minutos. Eu, inclusive, assim, me surpreendi, porque eu pensava que ele não tinha sido inscrito na Sul-Americana, mas aí eu fiquei sabendo que ele foi inscrito antes de sair no bid. Então, por isso que ele pôde jogar. Ele e Kaiser. E aí, assim, que são, inclusive, os dois que estrearam na Sula hoje. Eu, particularmente, acho que o Martins tem muito a entregar. Eita, vai dando a madrugada, a língua vai prendendo. Mas acho que hoje é muito difícil avaliar o jogo dele, porque o jogo já estava todo controlado. Ele entra na vaga do Hércules, assim, o Hércules não fez uma boa partida, mas apesar disso, ele também não demonstra um grande acréscimo, e por ter jogado pouco tempo, acho difícil de avaliar. O Sacha, na minha opinião, assim, ele é um dos melhores, se não o melhor ladrão de bolas do Fortaleza. E aí, assim, muita gente fala, porque o Sacha tem dificuldade no passe, porque o Sacha não é um jogador box-to-box. A gente tem que entender que cada jogador tem a sua especificidade, tem a sua característica principal. O Sacha não é um grande passador, mas é um cara que, assim, ele consegue controlar o jogo muito bem, porque ele desarma e é o cara da distribuição rápida. Ele toma a bola, solta a bola rápido e pronto. Então, ele não é um cara de buscar a evolução, de caminhar 20, 30 metros com a bola. A gente não pode esperar do Sacha um Rodri. A gente não é isso, não é esse jogador. Mas, assim, para o que ele se... Essa comparação também foi sacanagem, né? Mas, enfim... Mais baixo. Mas, assim, eu acho que para a utilidade dele dentro do elenco do Fortaleza, ele é um cara que entrega muito desde que chegou, tanto que teve seu contrato renovado, e que nesse ano, assim, quando entra durante o segundo tempo, ajuda muito bem a controlar as partidas, ajuda a distribuir uma bola, sempre vai estar ali tirando a pressão do adversário, tirando a munição do meia, de um atacante. Então é um cara útil, é um cara que ajuda. E isso é muito importante, assim, não adianta ter só estrelas no time, você tem que ter os caras que carregam o piano, e eu acho que o Sacha faz isso muito bem. Então eu colocaria, assim, um amarelo para ele. Eu acho que não foi uma partida que saltou tanto aos olhos, mas é um cara que ajuda, é um cara que é útil e que vem em evolução. Minhoca, vamos para o sobrinho do técnico do Chelsea, Maurício Pochettino, Thomas Pochettino, que assinalou 3 assistências, hein? Foi um garçom da noite. Meu amigo, eu acho que é a melhor partida do Pochettino. Ele jogava no River, é bom lembrar. E eu acho que me guardou alguma coisa aí de passado, porque, cara, não é que ele jogou muito, não, ele jogou bastante, velho. Porque não é só por quando ele poderia falar assim, jogou ali razoável e deu 3 assistências, né? Mérito para ele e tal, de ser esperto ali na jogada e tal. Já pode colocar o verde aí mais vivo. Se quiser botar coroa também pode. Porque assim, foi esperto de rapidamente já colocar o Lucero ali na condição do primeiro gol, a falta bem batida, né, na jogada do segundo, e ainda, né, o passe absurdo que ele dá para o Pikachu no terceiro. Mas é além disso mesmo, assim, o que o Pochettino estava se entregando dentro de campo, de recuperar a bola, de fechar espaço, de, o Pikachu subia, ele cobria esse lado direito. Foram várias jogadas em que o Pochettino, assim... Teve uma hora durante o jogo que eu olhei pro repórter e falei, cara, é sério, assim, tá algo muito acima mesmo, assim, do que a gente já observou do Pochettino. Então, assim, um jogo primoroso, e aí concordo plenamente com o que o Iago já mencionou, é medalha de... Eu sei que, assim, né, falaram muito do Lucero e do Pikachu, porque cada um fez 2 gols, mas o Pochettino
é o completo do jogo, sabe? É quando você olha o Fortaleza completo. Além de ter dado 3 assistências, ajudou muito defensivamente. Taticamente aquilo que eu tinha citado, né, de entender emocionalmente o jogo, tudo representado no Pochettino. Foi uma partida digna realmente do atleta que se esperava, né, que o Fortaleza quando o contratou. E ele fez bons jogos em outros momentos, mas como a partida de hoje, eu não lembro do Pochettino ter jogado tanta bola como ele jogou hoje. Então, é o verde com louvor e essa medalha de ouro aí para ele. Essa história de assino embaixo. Essa história de ter levado pro coração, assim, eu inclusive queria comentar um negócio que, assim, o Lucero e o Pochettino falaram muito o Fortaleza entrou com 5 argentinos, mas, assim, o que Lucero e Pochettino utilizaram a sua experiência, sua bagagem de já ter feito vários outros jogos contra o Boca, de conhecer o peso da camisa e de saber o embate, eu acho que hoje saltou muito aos olhos essa presença deles em campo. E o que o Pochettino hoje fez foi um negócio assim absurdo, negócio de se fosse para dar nota, é negócio para nota 10 ou quase isso, porque não são só as 3 assistências, como o Minhoca muito bem disse. Ele foi um cara que ele foi intenso durante toda a partida. Ele foi, para mim, um dos jogadores mais lúcidos no pior momento do Fortaleza em campo. Acho que ele e o Pikachu foram os 2 jogadores que melhor entenderam a partida, mesmo com o time meio acanhado, assim, tipo... Oi. Rapidinho, quando você estava citando aquele negócio do meio de campo do Fortaleza, né? Que o meio de campo, os volantes não estavam encaixados. Ele era o mais lúcido mesmo de tentar organizar ali o meio de campo. Era o cara de, assim, tentar interromper linha de passe, de chamar o time para frente, para tentar tirar esse... Eu não vou dizer covardia, mas esse ímpeto de, não, a gente fez um gol, vamos se resguardar aqui. Não, ele tentou dar a chance, tentou dar assistência, tentou criar jogada, faz o passe para o Pikachu fazer uma das jogadas que ele perde gol. Então, assim, isso foi muito importante durante o primeiro tempo, e durante o segundo tempo, assim, o cara deu 2 assistências, continuou sendo um todo campista, cobrindo ala, fez quarto, né? Foi uma que ele pega na direita, que aí o zagueiro do Boca corta. E aí cobrindo ala pela direita, fazendo marcação, chegando no ataque, assim, é uma partida assim muito impressionante do que se esperava. Eu acho que assim, se o pessoal esperava isso do Pochettino quando ele foi contratado, então eu acho que a régua estava muito alta, porque se o homem faz enfilera um monte de partidas desse jeito como ele jogou hoje, é difícil de segurar por aqui. Então, assim, foi o melhor em campo, foi a melhor apresentação do Pochettino que eu vi com a camisa do Fortaleza, e, assim, foi uma das melhores, desde que eu acompanho o Fortaleza, assim, eu lembro de poucas atuações individuais que rivalizem com o que o Pochettino fez hoje. Bom, comando, vamos para o ataque agora, Thiago Minhoca, com o Lucero e Machuca. O Lucero vai para esse verde vivo. Hoje o homem estava afiado assim, para a finalização. Aliás, a gente tem visto isso nos últimos jogos do Lucero. Acho até que o Vojvoda vai ter que administrar bem, assim, né? Tem uma questão do Lucero que é essa questão lá do Colo-Colo, né? Que o Colo-Colo pede $2 milhões. Sinceramente, nesse momento, se o Fortaleza possa imaginar que pode levar uma punição da FIFA, já paga esses 10 milhões para o Colo-Colo. Já paga, sim. Não dá para nem imaginar que o Fortaleza possa perder um centroavante do calibre dele, sabe assim? O segundo gol, a cabeçada, meu amigo. Caraca, que monstruoso, assim. É que ele subiu muito alto e tirou totalmente do Romero ali, sabe? É aquela cabeçada de um exímio cabeceador, né? Apesar de eu achar ele um bom cabeceador, mas nessa ele foi absurdo, assim. Um golaço mesmo de cabeça. Então ele foi letal, assim. A primeira chance que ele guarda. É porque eu acho que ele não teve uma terceira possibilidade, assim. Mas era um jogo, assim, que ele estava afiado de um jeito que, se ele tivesse tido mais uma chance, ele teria feito 3. Se ele tivesse uma quarta ali também. Então, acho que foi uma partida excelente do Lucero, assim. Até mesmo na saída. Ele errou um passe ali numa possibilidade que poderia ter saído do Fortaleza, mas jogou muito bem, assim. É o Lucero, né? E, se eu não me engano, já são 34 gols dele com a camisa do Fortaleza. O cara chegou ano passado. Não tem time aí brasileiro que não tem um centroavante que entrega 34 gols com uma temporada
não é nem meia, né? Porque é um quarto aqui da temporada, né? Um terço, aliás. É um quarto? Peraí. É um terço da temporada. Então, 1 ano e 4 meses, o cara já entregar essa quantidade de gols é porque é uma peça valiosíssima. Então, se eu sou o Fortaleza, já começa a fazer renovação aí, viu? Também pensando nisso. Fui buscar aqui os dados, Minhoca. São 35 gols em 85 partidas. E, além disso, o homem ainda deu mais 10 assistências. Não, é muito importante, pô. Você tem um cara desse... É aquela coisa, tem time ruim que, às vezes, tipo, eu citei aqui no áudio guia da Série A, né? Aliás, no áudio guia não, no raio-x da Série A da segunda, que o Goiás, quando ficou, tinha um Pedro Raul inspirado. Só que o Pedro Raul é isso. Foi aquela temporada ali. O Lucero não é um jogador de uma temporada. Aliás, o começo da temporada do Lucero, esse ano, mais abaixo, que é o atípico. Na prática, ele é esse atleta. Ele é um goleador nato. Né? No ator foi eleito o melhor jogador lá do Chile na temporada anterior, né? No ano retrasado. Então, para mim, esse vejo mais. O Machuca, eu acho que o Machuca ele é um atleta que ele tem um senso para determinadas jogadas não tão inteligente, para dizer mal pensadas, né? Mas eu acho que na característica dele, por exemplo, a jogada do quarto gol, né? O gol do Pikachu de peito. É uma jogada que ele estava muito, muito pressionado ali, sem muita opção de passe. Eu acho que ele não viu o Pikachu, ele simplesmente jogou na área. Aí tem um desvio, acaba saindo gol. Mas já no primeiro tempo teve uma jogada dele que eu gostei muito. Eu acho que tem... Eu falei, eu acho que o Machuca vai ser bem importante para essa temporada. Só que o pacote Machuca ele é o jogador que vai se atrapalhar. Quando ele tenta inventar de dar um passe mais arriscado, geralmente ele está mal. Quando ele é o jogador que pega essa bola e tenta se desvencilhar da marcação, quando também não é fazendo essa corrida para trás, né? Indo mais para o ataque, eu acho que ele é mais efetivo. Mas eu não acho que fez uma partida... Eu acho que ele teve momentos que ele estava mal na partida, errando alguns passes e tal. Mas eu acho que talvez ali, por algumas jogadas... É porque eu acho que ele se assemelha ao Hércules, assim, sabe? Em um determinado momento. Mas eu ainda acho que foi melhor do que o Hércules. Então... Amarelo. Vai de amarelo também, Iago? Vou com Minhoca, porque eu acho que o pacote Machuca, a gente tem que... Hoje a gente falou muito sobre os jogadores como se fossem pacotes, né? Assim, você tem que saber que quando o jogador está em campo, ele vai te entregar isso e ele não vai te entregar aquilo. E aí eu acho que a gente tem que ter consciência de que o Machuca é o cara do drible, do 1 contra 1, não é o cara do passe refinado, não é um exímio finalizador. Então, dentro dessa proposta, eu acho que ele foi bem na característica dele. Quando ele tentou fugir da característica dele, ele fez o que todo mundo espera dele, que é errar. Ele, assim, ele não é um grande passador, ele não é um grande finalizador, e todas as vezes que ele tenta fazer esse algo mais, ele acaba ou perdendo a jogada, ou dando o contra-ataque ao adversário. Eu acho que, assim, o extra foi o que ele fez, por exemplo, no quarto gol. Quando ele, na minha opinião, acho que ele viu, tá, o Pikachu. Quando ele faz o drible, levanta a cabeça, tem a visão de que o Pikachu pode chegar e bota a bola para a área. Ali eu acho que foi o a mais que ele fez, foi ter acertado aquela bola voltando. Mas, assim, acho que foi uma partida regular. Ele é um jogador que, para mim, tem crescido nessa temporada. É um cara que, por exemplo, conseguiu fazer com que o Moisés espere no banco e ele tenha tido a sequência mais como titular. Eu acho que isso é bastante emblemático, considerando que a força com a qual o Moisés volta para o Fortaleza. O Moisés que, assim, não vem fazendo uma boa temporada, mas, assim, era um cara que se esperava muito mais do que do Machuca. E o Machuca hoje está na frente dele, pelo menos na cabeça do Vojvoda, é o que se apresenta, assim. Mas acho que ele não foi bem como em outras partidas. Por exemplo, eu lembro muito da partida do Trinidense, que ele foi um dos melhores, se não for o melhor em campo. Mas hoje ele fica abaixo, assim. Para mim ele jogou mais do que o Hércules, tá? Eu acho que não dá para comparar os dois, mas fica com um amarelinho. E o Lucero, assim, é impressionante o grau de letalidade, assim. Sim, muitas vezes a gente, o Fortaleza, assim, perde alguns gols e tal. Era quando o Lucero, nesse início de temporada, meio que começou numa marcha baixa, assim. Parecia que o time estava num ritmo e ele estava em outro, assim. Não sei se essa questão do julgamento da FIFA estava influenciando,
o desempenho dele dentro de campo, não sei, assim, não tem informação sobre isso, mas parece que conforme o time vai crescendo e essa chave vai virando, parece que o Lucero está acelerando e crescendo de produção. A gente falou das temporadas dele pelo Fortaleza, e que o Minhoca disse muito bem que a regra é ele ser esse cara, esse goleador, esse cara influente. Eu fui buscar os números e assim, nas últimas 4 temporadas, o Lucero tem 77 gols marcados. Assim, é um negócio assim absurdo. 77 gols. 77 gols fora as assistências, né? Fazendo a conta rápida aqui, né? São 25 o cara pode são 25 assistências e 77 gols em 4 temporadas. São 102 participações diretas em gol. É muita coisa. É um negócio assim. Por 3 clubes diferentes, né? Por 3 clubes diferentes, por países diferentes. Ainda tem essa. Que é uma temporada na Argentina. Oi, Mico. Não, o que eu ia falar era isso, né? Que o cara dizia assim, pô, mas também no campeonato chileno, né? Porque o pessoal sempre acha, se tivesse um cara bom no Chile, já que é tão fácil assim, tinha gente fazendo a torta direito. Pô. O cara é bom, pô. O cara é bom. Pois é. Não é e aí, não. E aí, assim, quando a gente pega assim, tipo, pô, o Lucero começou abaixo da temporada, pô, não tá entregando tanto. Muitas vezes a gente comentou assim, partidas que ele ficou do amarelo para baixo. Com 22 jogos, o cara tem 14 participações em gol, jogando mal. Assim, é um negócio bizarro o que ele tem feito com esse time do Fortaleza. E aí, agora que ele começa a acelerar o ritmo, assim, já é um dos artilheiros da Sul-Americana com 4 gols. Assim, nas últimas 4 partidas o cara tem 5, nas últimas 5 partidas o cara tem 5 gols marcados. Então é impressionante o que o Lucero vem fazendo com a camisa do Fortaleza. Eu acho que esse ano, assim, ele deve bater o recorde dele de gols em uma só temporada. São 24, que é o que ele fez pelo Fortaleza ano passado e pelo Colo em 2022. E acho que deve bater assim com certa tranquilidade, porque a gente tá no final de abril, o cara já tem 11 gols. Então acho que ele deve continuar marcando. Fez uma partida muito boa hoje, não só pelos gols, tá? Pela capacidade de incomodar a defesa do Boca, pela capacidade de ser um cara assim, tá sempre ligado no jogo. Ele teve 2 chances, guardou as 2, mas como o Minhoca bem disse, se ele tivesse tido mais chance, provavelmente teria feito mais. E aí cabe muito a história de, se realmente essa história do acordo é verdade, eu acho que o Fortaleza tem que tirar o escorpiãozinho do bolso e pagar e resolver essa querela de vez. Barato. 10 milhões tá barato. Veja só, você... Quantos jogadores que te entregam te entregam 35 gols em 2 temporadas, que te entregam 45 participações em gol em 2 temporadas, tu consegue comprar com 10 milhões. Exatamente. Eu acho que não tem nem o que pensar, Iago. Aí Colo, vem cá, desculpa aí, toma aqui 10 milhões. Eu sei que vocês ficaram sentido aí, perderam o jogador e tal. Toma aqui o dinheirinho. Ou até tenta negociar. Quer 8 milhões aí? Quer ficar com percentual e tal, sabe? Mas nesse momento, amigo, não dá para perder um jogador com essa qualidade. Simplesmente não dá. E aí, assim, só para fechar a análise, porque a gente já vai com 1 hora e tanta de programa, eu acho que o Moisés ele faz uma partida que eu particularmente não consigo colocar entre as piores, mas eu também acho que ele não foi tão bem. Eu acho que ele tá meio naquele nível machuca ali. É um cara que errou algumas decisões, que poderia ter se apresentado melhor na criação das jogadas, mas acho que não prejudicou o time. Mas o Kaiser, eu acho que tem que ser colocado aqui uma questão. O Kaiser quase prejudicou o Fortaleza hoje. O Fortaleza ganhando 4-2, eu acho que estava na hora. Porque o zagueiro do Boca Juniors dá uma chegada nele e já desce falando. E a gente sabe que jogador argentino tem esse perfil quando tá perdendo ou quando tá ganhando e quer controlar um jogo, que é provocar o jogador brasileiro, arrumar a expulsão, e o Kaiser, assim, meio que ia cair de maneira, assim, quase que fechando os olhos, assim, tipo, eu vou e pronto. E eu não lembro quem é um jogador de Fortaleza que segura ele, tira ele do bolo, mas, assim, o cara entra para tentar mostrar o seu futebol, tenta para se colocar
como a alternativa ao Lucero, já que chega um nome pesado como o Breno Lopes, um cara que está voltando ao clube depois de ter dito que quer jogar pelo Fortaleza, que quer ter oportunidade. E aí, na primeira oportunidade, num jogo pesado, o cara entra em campo e quase faz uma bobagem dessa, para não falar coisa pior. Não tem como. Aí tem que dar uma puxadinha de orelha, tem que dizer assim, ó, acorda, a gente vai enfrentar isso muito daqui para frente, tá? A gente vai ter o jogo contra os caras lá, que a pressão vai ser inacreditável, e você não pode cair nessa bobagem de perder a cabeça porque o cara deu um pontapé. Você levanta, continua o jogo porque tu tá 4-2 para você. Então, assim, a partida do Kaiser não foi nenhum desastre, mas por essa bobagem eu vou colocar ele no laranja. Aí eu não sei se você tá sabendo, que aí eu acho que é o único jogador que eu vou colocar vermelho, pelo dano. Na verdade, ele foi expulso quando terminou a partida, que aí isso é que eu acho que é o mais agravante. Ele sofre a falta nessa jogada que Iago acabou de descrever. Ele sofre a falta, Fábio. Tá 4-2. Na hora que o cara vem falar no meu ouvido, se eu sou meu amigo, ó, olha o placar, ó. Baixa a bola aí, meu amigo. Baixa a bola aí. E acabou, meu amigo. Não tem por que perder a cabeça. 4-2, jogando dentro de casa, você sofre a falta. Não precisa. Então, eu acho que o Kaiser, para mim, vai mais para esse vermelho. Por quê? Esse jogo contra o Potosí, que é o da quarta rodada, que vai ser numa altitude, eu acho que o quase 4.000 metros, né? Praticamente 4.000 metros ali que vai jogar, mais do que o Flamengo enfrentou ontem, né, na Libertadores, ou anteontem, né, já que estamos aqui passando na madrugada. Eu acho que seria um jogo para ele jogar, para o Kaiser jogar, porque o Breno Lopes, por exemplo, isso que o Iago mencionou, o Breno Lopes só vai poder, se o Fortaleza deve passar, né, a partir da próxima fase, seja no playoff ou nas oitavas. Depende ali onde o Fortaleza vai terminar, na colocação. E o Kaiser acabou prejudicando isso. Esse era um jogo onde o Lucero não deveria jogar, porque aí vai ter o jogo do Corinthians antes do jogo do Potosí, que aí entraria com o Lucero, para usar o Kaiser fora de casa, né? Jogando lá. Então, assim, uma expulsão estúpida é ser expulso num jogo desse. Estúpido. 4-2. Sofreu a falta na jogada, não tem sentido o Kaiser ter sido expulso. A pessoa até falou erradamente ali, alguns sites, colocando o Brits. Não, o Brits saiu até abraçado lá com o jogador do Boca, mas eu achei um dano muito grande, sabe? Que poderia girar o elenco e ele ganhar uma titularidade, né? Uma oportunidade. Claro, jogar lá na altitude não é fácil, mas eu achei desnecessário essa expulsão, assim, desnecessário. E aí, já falando, né? O Moisés concorda muito com o que o Iago fala, o meu pódio aí eu completaria com o Lucero em segundo e o Pikachu em terceiro, com medalha de bronze. Assim. Esse seria o meu pódio. É isso mesmo, Iago? Para mim também é a mesma coisa. E aí, assim, só para ser menos cordial e agradável do que você foi, a expulsão, eu não sabia que ele tinha sido expulso, sabia que ele tinha levado amarelo por conta da reclamação e tal, mas dito isso, sabendo que ele foi expulso, não é desnecessário, é irresponsável mesmo. Irresponsável, totalmente irresponsável. Parece que o Kaiser estava com preguiça de ir para Potosí, né? Ou então o Kaiser não estava muito afim de ir para Potosí, eu vou logo arranjar uma... Mas aí é aquela. Se ele não está afim de ir para Potosí, sinto muito por ele, porque provavelmente ele, com a chegada do Breno Lopes, que deve ser regularizado, ele já vai virar a terceira opção, e na competição onde ele seria a segunda opção e poderia ser titular, ele não vai ser por uma escolha dele, então... E principalmente para um jogador, como é o caso do Kaiser, que eu acho um atleta ok, certo? Eu só acho que ele que saiu do Fortaleza, porque ele era reserva do Romero na época, e não gostou dessa reserva, assim, ele sabe que hoje, voltando ao Fortaleza, ele vai ter que entregar toda aquela expectativa quando ele veio na primeira passagem. Então, um pouco mais de cabeça no lugar, ele é um atleta que dá para entregar mais, eu acho que é uma boa opção, mas... Enfim, tem que ser questionado aí esse ponto. E Vojvoda vai ganhar esse verde claro aí também. Eu acho que essa ousadia dele funcionou bem, né? Principalmente no segundo tempo. E eu, como disse Iago, né? Essa fala do intervalo foi do Pochettino, foi isso, Iago? Foi o Pochettino. Quando o Pochettino menciona, né, do que precisava fazer para o segundo tempo, o time se aplicou e o time conseguiu fazer um resultado que vai estar gravado aí na história, né? Não sei se... Eu nunca vi o São Paulo sequer fazer 3 gols no Boca Juniors.
Fortaleza conseguiu fazer. Então, é um feito mas gigante. fez 2 no Barcelona, hein, Minha? Fez 2 no Barcelona. Que é o do Equador, mas é o Barcelona. Mas se bem que o outro Barcelona já ganhou deles também lá no Mundial, né? 92. Esse aí também já sentiu. O Raí fazendo 2 gols nele. Bom, Iago, tem algumas matérias, né? Só para citar aqui, para você convidar a galera para ir lá no NE45 de repercussão, né? Falas dos jogadores, enfim, fala um pouquinho sobre elas antes da gente ir para os finalmente. Então, a gente fez 4 matérias sobre a repercussão. A primeira que está na capa é sobre aquele dado que tu falou no início do programa, que é uma matéria do blog do Maestro Cássio Zirpoli, que é falando sobre essa imposição do Fortaleza ter feito 4 gols no Boca, é uma coisa que não acontecia há 17 anos em nível internacional. Então, assim, resultado muito, muito, muito grande, tá, do Fortaleza. Vou só pegar aqui o último ano, o último jogo, né, no caso. 2007, deixa eu ver aqui, né? Se a internet vai colaborar. Foi em 2007, foi Milan contra... 4. O Milan. Não, exatamente. O Mundial de Clubes de 2007, que é quando perde de 4-2 do Milan. E aí tinha perdido 4-0 do Chivas na Libertadores de 2005, na Sul-Americana de 2003 perdeu de 4-1 para o Nacional, e na Libertadores 6-1 para o Palmeiras, que foi o único time brasileiro que conseguiu fazer 4 ou mais gols no Boca Juniors em torneios internacionais. E aí a gente tem outras matérias falando sobre, inclusive, coincidentemente, as falas dos 3 melhores jogadores em campo. A primeira é o Pikachu, ele celebrando a vitória, certo? Falando da importância do resultado e destacando a intensidade que o time teve ao longo do segundo tempo para poder buscar esse resultado. A gente sabe que o 1-1 era um resultado que era ruim para o Fortaleza, porque ainda vai ter o jogo de volta lá na Bomboneira, e a gente sabe que é muito complicado para os times brasileiros jogarem lá. E aí o Pikachu ele destaca a importância desse resultado. A segunda matéria é o Lucero enaltecendo a partida, dizendo que assim foi um jogo de altíssimo nível que o Fortaleza fez. E aí hoje a gente olhando para o campinho, realmente foi um jogo muito bom, assim, não linear, óbvio. O Fortaleza faz 15 excelentes minutos no primeiro tempo, tem uma queda e faz um segundo tempo muito bom. Então o Lucero ele destaca isso, e ele vai falar também sobre a necessidade do Fortaleza ter essa aplicação, ter essa intensidade, ter essa concentração no jogo de volta lá na Bomboneira, que está marcado para o próximo dia 15 de maio, válido pela 5ª rodada. E, por fim, tem justamente a entrevista que eu falei, o Minhoca falou, do Pochettino, ele falando da importância que teve essa conversa com o Vojvoda no intervalo, do Vojvoda meio que sacudir o time e dizer assim, a gente precisa ser mais intenso, a gente precisa definir o jogo, a gente precisa conquistar o resultado. E aí os caras vão lá, compram esse barulho do treinador, acreditam no que o treinador está dizendo no vestiário, vão lá, metem o 4-1 com 18 minutos de jogo e conseguem administrar a partida, assim. E ainda vai ter mais repercussão, tá? Porque, assim, pelo adiantado da hora, o plantonista sofre um pouquinho, mas ainda vai ter mais... Ainda tem mais coisa. Tem coletiva do Vojvoda para sair amanhã de manhã, vai ter a matéria sobre a bobagem que o Kaiser fez, e deve ter também essa matéria mais detalhada do histórico, né? Do Fortaleza ter entrado nesse seleto grupo de 5 equipes sul-americanas conseguiram, de 4 equipes sul-americanas que conseguiram meter 4 gols no Boca na história. Boa, então análise completa lá no NE45. Pode falar, meu. É que eu ia falar, se eu não me engano, o Fortaleza acabou de superar o Bahia, né? Com uma equipe nordestina com mais vitórias sobre as equipes argentinas, né? Mesmo que um cartel tão pequeno, né? Isso mostra o quanto o Fortaleza realmente conseguiu, assim, grandes feitos já, né? Nesse curto prazo, porque é isso. Até 2019 nunca tinha enfrentado o argentino. Aí agora, 5 anos depois, já venceu 4 vezes, né? Inclusive, nessa matéria do Maestro, Minhoca, tem também um dado muito curioso, que era o seguinte, até acho que 2020, que é quando Fortaleza enfrenta o Independiente, estava 52-3 em pontuação em competições internacionais. Neste momento já está 52-42. Fortaleza diminuiu uma vantagem do Bahia, que era de 59 pontos,
o Bahia sendo o time nordestino que mais pontuou em competições internacionais, 52 pontos. O Fortaleza já diminuiu uma diferença que era de 49 para 10 em menos de 5 temporadas. É um negócio assim, inacreditável. E para a gente fechar, vamos na Bet Nacional, porque finalmente acertamos, né, Minhoca? Vocês de tarde aí no... Eu tinha dado essa dica aí, porque todos os jogos do Fortaleza, quando recebeu um argentino, sempre teve ambos marcam. O jogo do Independente, 2-1, foi até a eliminação do Fortaleza. Aí teve o duelo contra o River Plate, foi 1-1. O jogo contra o Estudiantes também foi 1-1. O jogo do ano passado com o São Lourenço foi 2-1. E hoje foi 4-2, né? Então, Fortaleza nunca perdeu em casa para um argentino, mas sempre fez e tomou um gol. Qual foi a outra? Acerto. Vitória do Fortaleza, não é isso? Fortaleza, né? Apostamos no Fortaleza. Fortaleza seco. É, isso. Boa. Apostamos 100 e ganhamos um pouco mais de 100. Foi bom, hein? Exatamente. Foi bom. Mais de 200. Dobrou. Dobramos a meta. Isso. A onça se tornou peixe. Depois de Cássio Zirpoli quase nos levar à falência no último final de semana. Não vai fazendo jus, assim. Ele esteve envolvido hoje, então ele recuperou o que teve. Então ele... Muito bem. Então é isso, amigos. Mais um novo tema aí para a gente debater por mais 2 horas ou vamos dormir? É isso. Se amanhã você acorda aqui, ó, só por curiosidade. Então, eu acordo 8 horas, mais ou menos. Tá vendo? Ainda tá bom. Iago, eu sei que é 11, de 11 para cima. 11 horas. Não? Amanhã, 8 horas da manhã, eu já estarei no INE 45. Cara, por incrível que pareça, eu achei que ia ser o primeiro a acordar entre nós três, mas eu vou acordar ali por volta de umas 9. Amanhã eu preciso muito descansar, né? Porque hoje teve live de tarde, programa na rádio, jogo. Quando é jogo assim desse tamanho, que é muita gente, parece que o cara saiu de uma maratona, velho. E eu que sou sedentário pra caramba, Jesus amado. E sabe por que vai cobrir jogos no estádio, né? Sabe o quão é desgastante muitas vezes você ir pro estádio. Então, desejo a todos uma boa noite. Quem tá vendo no gravado, não esquece de deixar o like, hein, turma? Ajuda muito. Estamos aqui. Que horas são agora? 2h40. Inclusive, agora, 2h40 da manhã, tem gente no chat dizendo que chegou agora da Arena Castelão. Então, aproveita então, aí, Alexandre. Exatamente, deixa o like. 2h40 da manhã, estamos aqui gravando. Né? Muita gente, não vai ter live. Não, fizemos live. Começamos tarde. Mas entregamos aqui o conteúdo, análise. E não vai parar de ter, né? Agora é só jogo, né? Amanhã é esporte. Sábado é Vitória e... Acho que é ABC, Vitória. Não, é Bahia e Grêmio, né? Tem Bahia e Grêmio, tem ABC e Náutico. Isso. ABC e Náutico, isso. Aí no domingo, Fortaleza de novo e Vitória, né? Segunda-feira, Ceará. Terça-feira, Copa do Brasil Esporte. Quarta-feira, Fortaleza. Copa do Brasil, Fortaleza. Todo dia agora a gente vai ter análise de jogo, análise de rodada, raio-x. Assim, o H-Menon deu uma pausa aí, mas quem quiser acompanhar também, a gente lançou o H-Menon aí na terça-feira, aí dos 100 maiores brasileiros e também os não humanos brasileiros também a gente está escolhendo. Então, acompanha, chega junto aí que não vai faltar conteúdo. E gente para trabalhar, né, Fábio? É isso. E ainda tem amanhã a primeira edição, né? A NE 45, primeira edição. Aliás, então... eu acabei de lembrar, olhando para você, que eu tenho coisa do Clique Esportivo para entregar para vocês. Boa. Enquanto eu muito bem. Importante. Pensando que eu ia dormir, mas eu vou ver aqui. Acho que eu vou dormir mesmo. Amanhã eu faço. Para acordar. E só para fechar, amanhã, para quem tiver ligado no INE 45, amanhã tem guia da Série D saindo também, viu? Começa a Série D, Boa. Final de semana. Tem o Guia dos Nordestinos também, que sai na sexta-feira. Mas é no site, né? Você tá falando, né? Sai no site. Ah, tá, entendi. Porque, não vai ter o programa aqui convencional. Minhoca já achou que era mais uma live para ele participar. Não, putz, mas eu tenho que... Eu nem sei o time da Série D direito, pô. Quem tá lá e tal. 22 de 64. O Santa Cruz está lá, viu? O Santa Cruz está lá, mas é o do Rio Grande do Norte. O de Natal. Maldade aí no final da live. Mas enfim, vamos nessa, galera. Lembrando, grade completa aí durante a semana, enfim. A gente tá quase virando um canal linear, já dá para... Emissora. Na Smart TV aí, um canal, programação completa, a gente fica reprisando melhores momentos e tal. Já dá para fazer 24 horas daqui a pouco. Enfim, valeu!
Agradecer os nossos parceiros, Bet Nacional, Clique Esportivo. E lembrando que você pode nos apoiar diretamente lá no Clube 45. Valeu, Minhoca. Valeu, Iago. Valeu, Alan, que esteve nos trabalhos técnicos. Valeu para você que acompanhou. E amanhã tem live. Continua aqui, ativa o sininho, porque o conteúdo sobre futebol nordestino não para. Valeu!